Saúdo a todos e todas com a paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de uma vez mais estar em sua casa, com firme propósito de poder adorá-lo por tudo aquilo que faz e por tudo aquilo que é. Quero publicamente externar a minha gratidão à pessoa do pastor Dorival, responsável por este trabalho. E o desejo do meu coração é que Deus continue abençoando a vida desse abnegado servo do Senhor, bem como toda a sua família, tornando cada vez mais profícua a obra de suas mãos. Deus abençoe. Não posso deixar de agradecer também ao meu pastor Arlindo Vieira da Silva, tendo em vista que foi por seu intermédio que possibilitou estarmos aqui, de forma que neste momento o pastor Arlindo, lá de Foz do Iguaçu, está acompanhando a transmissão deste culto. Receba a minha saudação e o meu abraço, pastor Arlindo e a querida irmã Edna. Faz-se presente a minha esposa, os meus filhos, minha esposa, irmã Denise, dirigente do ciclo de oração ali da congregação do AU. Todos cá estamos com firme propósito de adorar o nome do Senhor. Amém, meus amados? De pés como estamos, abramos as nossas Bíblias no livro poético de Jó, capítulo de número 14 e o versículo de número 7. Livro de Jó, capítulo de número 14 e o versículo de número 7. Livro poético de Jó, capítulo de número 14 e o versículo de número 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus frutos. Eu vou ler outra vez. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus frutos. Assentai-vos, por favor. Muito obrigado. Os cultos que têm sido realizados essa tarde nessa amada igreja tem um tema muito especial destinado à questão do renovo. E quando nós pensamos na palavra renovação, quais são os sinônimos que passam pela nossa mente? O que significa essa palavra tão pequena e ao mesmo tempo tão carregada e que diz muito sobre a nossa vida espiritual? A palavra renovação tem origem no vocábulo latim renovatio, e esse termo está associado à ação e ao efeito de renovar, de tornar algo no seu estado inicial, deixá-lo como novo, restabelecer algo que se tinha interrompido, substituir uma coisa velha por outra nova da mesma categoria ou da mesma natureza. Isto é a palavra renovação. E eu tenho observado que o fervor, a alegria e o prazer em servir ao Senhor tem dado lugar na vida de alguns a um sentimento negativo, como esgotamento espiritual. Tenho encontrado pessoas envelhecidas espiritualmente que estão tão desanimadas a ponto de não sentirem mais o desejo de participarem das atividades da igreja. Tenho visto por aí que muitos cristãos têm perdido entusiasmo, e entusiasmo é Deus se movendo dentro do homem. Têm perdido entusiasmo e o fervor que eles tinham lá no início, no primeiro amor, e estão deixando de lado, acostumando-se a uma vida sem poder, sem testemunho, sem oração, sem consagração e sem crescimento espiritual. E quais são os sintomas de quem está deixando de lado esses sentimentos espirituais e dando vazão a outras coisas? O sentimento de uma falta de vida renovada são marcados por uma rotina, por imaturidade, por frieza, descaso pelas coisas de Deus e a falta de crescimento espiritual. E nesta situação,
se não houver uma reversão imediata, o cristão pode vir a óbito espiritual e desviar-se dos caminhos, quebrando seu vínculo de unidade com o corpo de Cristo. Ao longo dos últimos dias, eu tenho ouvido uma expressão muito comum e que, infelizmente, muitos cristãos têm se utilizado. Eles dizem assim: pastor, eu não preciso mais ir à igreja, eu faço o meu culto na minha casa. E esta forma de pensar tem sido uma das maiores estratégias do diabo para enfraquecer a vida espiritual de muitos cristãos e quebrar a unidade espiritual do corpo de Cristo. O culto doméstico, sem sombra de dúvida, é importantíssimo, mas é no relacionamento de comunhão, é no envolvimento que temos com a igreja, onde encontramos fortalecimento necessário para as lutas diárias. O escritor Saco aos Hebreus, escrevendo a sua carta, no capítulo 10 e o versículo 25, ele nos recomenda dizendo: para não deixarmos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando o fim daquele dia. Lembremos que quando uma folha cai, ela começa a morrer e ficar apodrecida, pois estando separada do caule da árvore, ela morre, pois não tem vida própria. Assim também acontece com quem está separado do corpo da igreja. Quem está separado desta árvore, deste caule, começa por viver um processo de enfraquecimento espiritual. Todavia, só podemos manter uma vida de renovação espiritual quando temos a consciência de que precisamos estar em comunhão com o corpo de Cristo. O pastor, ele leu aqui nesta tarde, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, tema desses cultos que aqui são realizados. E o profeta Isaías nos faz uma promessa: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. De forma, meus queridos irmãos, que baseando-me nesta introdução de mensagem que eu trouxe ao coração de vocês, eu gostaria de trazer uma mensagem com o seguinte tema: coisas simples para mantermos uma vida espiritual renovada. Como manter uma vida espiritual renovada? Em quarto lugar, para manter uma vida renovada, precisamos mantê-la através de uma vida ou de uma renovação em nossa forma de pensar. Eu vou repetir: para mantermos uma vida renovada, precisamos mantê-la através da renovação em nossa forma de pensar. Se nós abríssemos a nossa Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, e o versículo de número 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Alguém já disse que o que pensamos determina o que nós somos. Assim sendo, devemos procurar ter um novo padrão de pensamento. Devemos procurar ter uma nova forma de pensar, que corrobore com a nossa fé na palavra de Deus. Dito isto, eu digo: devemos ser otimistas mesmo em tempos de crise. Devemos ser otimistas mesmo em tempos de tribulação. E qual é a natureza desse otimismo? Crer em Deus e acreditar que Ele é o único que pode mudar a sua sorte, pois Ele tem o controle de fazer todas as coisas.
Aleluia. Muitos de nós sofremos porque insistimos em um padrão de pensamento, insistimos em uma forma de pensar que abate o nosso ânimo, que enfraquece a nossa fé, que por consequência nos faz esfriar na caminhada. Daí você poderia levantar uma indagação: mas pastor Leandro Silva, como em momentos de incertezas, em momentos de dúvidas, em momentos de preocupação, em momentos de anseio, como eu poderia manter a minha mente renovada? A esta pergunta, o apóstolo Paulo nos traz uma resposta, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4 e versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for honesto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Oh glória! Pastor Leandro, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para manter a nossa vida renovada, precisamos renovar a nossa maneira de pensar. Eu vou repetir: para mantermos uma vida renovada, precisamos renovar a nossa maneira de pensar. A terceira forma, ou a terceira coisa simples para nós mantermos a nossa vida renovada, é quando adotamos uma ação diária de resistência contra aquilo que gera desânimo. Ou seja, em terceiro lugar, para mantermos uma vida renovada, nós precisamos adotar uma ação diária de resistência contra aquilo que gera o desânimo. E a bem da verdade é que precisamos realmente pedir a Deus que nos ajude a manter uma vida renovada dia após dia, um dia após o outro. Veja o que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 16, ele nos orienta. Olha a recomendação dele: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, dia a dia, se renova dia em dia. E qual a lição desse texto? Assim como o nosso corpo físico revigora-se diariamente, mediante a boa alimentação e exercícios, o nosso homem interior precisa de constante renovação para manter-se restaurado, abençoado e fortalecido plenamente e saudavelmente e espiritualmente. E daí eu levanto uma indagação: será que temos nos empenhado em fortalecer a nossa vida espiritual? Será que temos tido a preocupação em alimentar o nosso espírito com o mesmo empenho com que temos nos preocupado em alimentar o nosso corpo físico? Será que temos tido uma preocupação autêntica em participar da escola bíblica, do culto de doutrina, das reuniões de oração da igreja? Afinal de contas, estes são os alimentos que fazem com que o nosso homem interior permaneça fortalecido. Com isso eu digo que a vida cristã, que a vida espiritual é uma continuidade, mas uma continuidade que está construída ou é estabelecida em cima de 5 pilares: comunhão, obediência, aprendizado nos cultos da igreja, oração e meditação na palavra de Deus. Então estes são os princípios que devem ser exercidos dia a dia, momento a momento, em qualquer intervalo, em qualquer tempo da sua vida, sem interrupção. E qual será o resultado de tudo isso? Antes eu quero que você entenda: você sabia que na visão de Paulo, nós somos como lavouras de Deus? Foi isso que ele disse
em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 9, ele diz: vós sois lavoura de Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Senhor enviará sobre nós uma chuva tão grande, tão abençoada, que nós teremos uma vida abundante de renovação. Eu estou profetizando, essa é a promessa que nos faz em Salmo de número 72 e versículo 6, olha o que diz: seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Eu quero que você levante a sua mão neste momento, que eu liberarei uma palavra profética sobre a sua vida. Quando essa chuva do Espírito descer sobre você, Deus certamente fará, e você vivenciará maravilhas de Deus em sua vida, em sua casa, em sua família, porque essa é a vontade do Senhor. Em segundo lugar, para mantermos uma vida renovada, é preciso evitar darmos ouvidos aos semeadores de desânimo. Eu vou repetir: para mantermos uma vida renovada, é preciso evitar darmos ouvido aos semeadores de desânimo. A respeito deste assunto, Jó nos dá uma sábia lição. No capítulo 34 de Jó, no versículo 3, ele diz as seguintes palavras: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso que você entenda que as nossas palavras produzem impacto sobre as pessoas, assim como as palavras das pessoas produzem impacto sobre nós. Pastor Leandro, afinal, quem são os semeadores de desânimo? São aqueles que sempre têm uma palavra negativa, que sempre tem uma palavra de desalento, que sempre traz uma palavra de derrotismo, que sempre traz uma palavra de debilidade. Por que eles fazem isso? Eles procuram determinar a sua vida baseando-se na vida deles. Nunca conquistaram nada, nunca chegaram a lugar algum. Como eles não tiveram a competência para alcançar o que querem, tentam desacreditá-lo dos seus sonhos, dizendo que você não vai alcançá-los. Fato incontestável é que nós sempre encontraremos semeadores de desânimos em nossa caminhada. E quantas coisas você deixou de fazer para Deus, porque você deu ouvido a essas vozes dos semeadores de desânimo? Quantas realizações ficaram apenas na sua mente, porque alguns já lhe disseram que era impossível você chegar, era impossível você alcançar, era impossível você possuir. Certa vez, eu estava lendo um livro, e o autor dizia que muitas pessoas ficaram pelo caminho, e não entraram para a história, porque ouviram pessoas negativas, e desistiram. Escute o que eu vou dizer: as palavras podem mudar o mundo e o rumo do progresso. Milhões de pessoas adotadas de inteligência, têm o seu potencial assassinado pela força das palavras negativas. Escute isso: se Thomas Jefferson, se Thomas Edison resolvesse dar ouvidos aos semeadores de desânimo, hoje nós estaríamos vivendo em um perfeito escuro. Se Santos Dumont tivesse dado ouvido aos semeadores de desânimo, ele não teria criado o avião, e hoje nós não teríamos o conforto de sair de Curitiba a São Paulo no conforto de um avião. Mas eles não deram ouvido às palavras desanimadoras. E o que eu quero dizer com isso: você não pode parar, você não pode desacreditar do teu potencial. Você é muito maior do que você pensa, você é muito maior do que imagina. Há um Deus que te escolheu no seio, no ventre da tua mãe, te chamou pelo teu nome e disse: tu és meu, eu não te rejeitei, eu não te deixarei. E eu estou dizendo: cairá por terra toda palavra de desgraça contra você, e você viverá coisas
coisas grandes de Deus na tua história, diz o Senhor. Aleluia! Deus está tirando os semeadores de desânimo da tua história. Deus está afastando dos teus caminhos os âncoras que querem te afundar para baixo. Deus está mandando embora os âncoras e dizendo: meu filho, o que eu tenho para você é muito maior do que você pode imaginar. Alabashura bacanda arabadara bashara badarracia. Aleluia! Aleluia! Eu tenho um conselho para os senhores e as senhoras esta tarde. Quem quer ouvir este conselho, levante a sua mão, que eu vou dar este conselho para você agora. Acredite no plano de Deus para a sua vida. Não desista. Não aceite interromper os seus sonhos por palavras alheias que nada acrescentam. Mas ouça a palavra de Deus ao teu respeito. Se tiver que ouvir conselhos, ouça conselhos de quem chegou. Se você tiver que ouvir conselhos, ouça conselhos de quem alcançou. Se você tiver que ouvir conselhos, ouça conselhos de quem nunca desistiu. Porém, se essas palavras para você ainda é pouca, então ouça o conselho do próprio Senhor Jesus. Lá em João capítulo 15 versículo 7: se vós permanecedes em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiser e acontecerá. Oh, aleluia! Então, meus irmãos, partindo para a conclusão desta mensagem, eu penso que uma vida renovada depende de sermos capazes de ouvirmos bons conselhos e resistirmos às palavras negativas dos semeadores de desânimos. Em primeiro lugar, e aqui eu concluo, para mantermos uma vida renovada, precisamos nos lembrar das grandes experiências espirituais que já tivemos. Para mantermos uma vida renovada, precisamos relembrar das grandes experiências espirituais que já tivemos. E essa é uma recomendação do próprio Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, ele diz: lembra-te, 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 pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Perceba que a repreensão do Senhor Jesus quanto àqueles crentes eram pelo fato de terem abandonado o primeiro amor. E em consequência disso, eles estavam frios, anêmicos, apáticos, porque perderam suas referências e deixaram de fazer obras que os fortaleciam espiritualmente. Mas eu acho lindo o Senhor Jesus, meu querido pastor, porque nenhuma repreensão do Senhor Jesus vem sem conselho. Toda repreensão de Jesus, ela é acompanhada por um conselho. E qual foi o conselho dele? Lembra-te, 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 pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Qual é a lição que o Senhor Jesus então está nos dando esta tarde? É que precisamos retornar, precisamos relembrar, precisamos rememorar, precisamos trazer à nossa memória algumas experiências que já tivemos com o Senhor. Muitos de nós que estamos aqui precisamos voltar a fazer coisas simples para vivermos coisas sobrenaturais. Precisamos voltar a orar mais, precisamos voltar a ter mais comunhão com as coisas de Deus, precisamos voltar a chorar em nossos altares. Oh, aleluia! Precisamos voltar a ler a Bíblia para termos uma renovação de vida. Aleluia! Você quer uma renovação espiritual? Você quer uma vida de renovação? Lembre-se então de todas
todas as vitórias que você já teve. Lembre-se de todas as conquistas que Deus já te deu. Lembre das curas que o Senhor te proporcionou. Eu estou dizendo que quando aquela vozinha vier para te desanimar, vier para dizer que você não é nada, que você não vai chegar, que você não vai alcançar, lembre-se das vitórias que você já teve. Lembre-se dos livramentos que você já teve. E então verás que a voz do Senhor é mais poderosa. Aleluia! Como manter uma vida renovada? Lembre-se de tudo que você já experienciou com Deus. O você de hoje não é o resultado da sua vida inteira. O você de agora não é o resultado da sua vida inteira. Você só consegue enxergar o momento agora, as dificuldades do agora, os problemas do agora, as dores do agora. Mas quando Deus lhe olha, Ele te olha como um todo. Ele já viu o teu sofrimento lá atrás, já viu as suas conquistas lá atrás, está te enxergando no estado que você está hoje, mas Ele também já está te vendo como você estará amanhã. E você não está em posição de derrota, mas de vitória, de triunfo e de gozo, diz o Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pés. Eu trouxe para vocês a receita de como viver uma vida renovada. Primeiro, estabeleça um padrão na sua mente, renove a sua maneira de pensar. Segundo, não dê ouvidos aos semeadores de desânimo. E terceiro, oh aleluia, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Aqueles que foram tocados por esta palavra, eu quero convidá-los a sair do seu lugar. Eu quero orar por você neste momento. Há em nosso meio, porventura, alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor, ou alguém que ainda não entregou a vida para Cristo? Dá um sinal com a sua mão assim para mim te conhecer. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que não entregou a vida a Cristo? Não há ninguém. Todos vocês esta tarde que estão precisando urgentemente, está afastado? Está se reconciliando agora? Oh glória! Aleluia! Temos uma alma reconciliando-se com o Senhor esta tarde. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Aos que estão aí, que hoje falam: Deus, eu preciso do Senhor, de uma intervenção divina na minha vida. Eu preciso que o Senhor fale comigo, que o Senhor faça algo em minha vida. É hoje esse dia. Deus está lhe convidando. Eu quero orar com você nesse instante. Eu quero que você coloque assim a sua mão no peito, como eu faço com a minha. Deus está curando muitos corações aqui esta tarde. Muitas pessoas com complexo de inferioridade estão tendo as suas almas curadas agora. Olhe, você é muito maior do que você pensa, porque o Deus a quem te chamou confiou em você uma grande obra. Deus conhece a tua capacidade, Deus conhece quem você é, e por esta razão você está aqui hoje, para te fazer entender que você é muito mais que esse problema que você está passando. Senhor Deus, eu oro com essa igreja neste momento, sobre cada um dos filhos teus, sobre cada uma das filhas tuas. Eu estendo as minhas mãos agora, e eu peço ao Senhor que nada, absolutamente nada, interrompe os seus planos para esta vida. Que absolutamente nada interrompa os seus projetos para esta vida. Aqui tem sonhadores, Senhor. Aqui tem guerreiros, aqui tem lutadores, que vez ou outra se sentem fracos, que vez ou outra se sentem cansados, mas vieram buscar em Ti o renovo das suas forças, vieram buscar em Ti o renovo das suas energias. E agora o Senhor estende as mãos sobre cada um deles, e sobre cada um deles derrama o Teu Espírito.
Espírito, com o refrigério da sua graça, sejam agora tocados, abençoados e tomem posse das suas vitórias, em nome de Jesus. Levante assim as vossas mãos, feche assim, cerra o punho e diga assim: eu me aproprio dessa palavra. Diga isso: eu me aproprio dessa palavra. Diga assim: eu viverei um novo tempo a partir de hoje. Eu me aproprio dessa palavra. Deus abençoe. Aqui na frente, irmãos, estou encerrando já. Você está feliz?